por que que você não emagrece? Uma das respostas que vieram lá na caixinha foi problemas hormonais. E essa é uma questão que interfere, né, muito no metabolismo, principalmente em relação à insulina, em relação aos hormônios sexuais, né, estrogênio, progesterona, testosterona, até nas mulheres, quando ela está muito abaixo do que seria considerado ideal, isso interfere muito negativamente no metabolismo. Os hormônios da tireoide, como todo mundo sabe, né, eles influenciam muito no metabolismo. Uma alteração de cortisol e de insulina interferem demais no metabolismo. Então, a gente tem que, quando a gente fala de problemas hormonais, a gente tem que pensar o seguinte: quem trata problema hormonal? Endocrinologista. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que eu peço, né, eu sempre faço pedido de exame bioquímico. Quando o paciente chega para mim e não tem exame bioquímico, eu peço esse exame bioquímico, porque é importante ver como é que tá, né, o perfil lipídico desse paciente, como é que tá o perfil glicídico, os nutrientes, função hepática. E eu sempre, né, que o paciente tem condição de fazer, ou ele tem plano de saúde, eu sempre peço perfil hormonal, porque o perfil hormonal, ele vai interferir diretamente no processo de emagrecimento, tanto no processo de emagrecimento, quanto no processo de ganho de massa, enfim. Então, esse perfil hormonal, esses problemas hormonais, a gente precisa investigar. E caso aí esse paciente volta para mim com os exames. E caso eu suspeito que ele está com alguma alteração hormonal, aí eu encaminho esse paciente para o endocrinologista, né? Eu tenho endocrinologista que eu encaminho meus pacientes, que é a doutora Salirra, que é uma profissional que eu confio de olhos fechados. E normalmente é para quem eu encaminho meus pacientes, é endocrinologista que eu encaminho meus pacientes, tá? Então, se está com problemas hormonais, você precisa procurar um endócrino para fazer o ajuste hormonal e né, a gente estabilizar, equilibrar esse perfil hormonal e fazer o tratamento nutricional e atividade física, tá? Outra coisa, não foi aqui o compartilhamento dessa pessoa, mas super importante. Entrei na menopausa, a mulherada já se põe como derrotada. Entrei na menopausa, é impossível emagrecer. Não, não, não. Na menopausa a gente tem uma queda de metabolismo, né? A gente tem que ter muito cuidado com a questão metabólica quando a mulher entra na menopausa, porque ela tem uma oscilação hormonal muito grande, principalmente a mulher que ela não pode fazer reposição hormonal por algum motivo, histórico de câncer de mama na família, de ovário, algum problema circulatório, né, vascular, mas isso não é condenação para você ficar acima do peso, tá? Eu sempre brinco com o paciente assim: hipotireoidismo engorda? Vamos lá, gente. Hipotireoidismo engorda? Pessoa que tem problema de tireoide. Problema na tireoide engorda? Me respondam, o que vocês acham? Menopausa engorda? Fala aí pra mim, gente. Vou esperar alguém me responder aí, ó. Problema, não tem que ter medo de errar não, gente. Fala aí, problema na tireoide engorda? Hipotireoidismo engorda? Menopausa engorda? O que vocês acham? Não engorda. O que engorda? Comer. Se eu tenho uma tireoide que ela não funciona como deveria, eu preciso ajustar? Preciso, tá? Mas o que engorda é comer acima da necessidade calórica. Então, eu tenho hipotireoidismo, eu tomo um hormônio tireoide, mas eu não engordei nem quando eu descobri e não estava usando hormônio. Eu tive outros sintomas, tá? Então, o que engorda é comer além da sua necessidade. Ah, mas eu tenho uma tireoide que não funciona, meu metabolismo funciona de forma mais lenta. Sim, você vai fazer um acompanhamento com o médico vai ajustar o funcionamento da sua tireoide. Mas se você tiver com sua tireoide desajustada e não comer além da sua necessidade, você não vai engordar. Eu estou na menopausa, eu tenho uma queda metabólica na menopausa. Mulher, em torno de 10 a 15%, porque vocês acham que é 90%, enfim, 10% de queda metabólica. Eu tenho queda metabólica na menopausa, sim. Se eu comer além da minha necessidade, eu vou engordar? Também. Então, ó, abandonamos aí essa questão dos problemas hormonais, tá? E problema hormonal se trata com endocrinologista. Um beijo pra minha médica maravilhosa, parceirona Salirra. Vamos lá. Ainda como muitos doces todos os dias e por vezes em grandes quantidades. Então coloquei lá, por que você acha que você não emagrece? Porque come muito doce todos os dias e por vezes em grandes quantidades. Aí eu tenho 2 lives que eu falei sobre isso nessa última sequência de live que eu fiz, das 10 lives. Uma live eu falo só sobre vontade de doce e uma live eu falo sobre
controlar a sua ansiedade, tá? E aí, se eu entrar nesse assunto aqui, eu vou ficar até 9 horas falando sobre isso. Então, você vai lá na live, a live tá no IGTV e no YouTube. A live de ansiedade não botei no IGTV, tá só no meu canal do YouTube, tá? E aí eu falo especificamente só sobre isso. Vontade de comer doce e comer por ansiedade, tá? Porque me parece um pouco das duas coisas. E aí você vai lá na live, você vai ter um vídeo de 1 hora falando só sobre esse assunto de estratégias comportamentais e nutricionais para lidar com essas duas questões, tá? Vamos lá, gente. Essa aqui é ótima. SOP. Para quem não sabe, o que é SOP? Síndrome dos ovários policísticos. Hoje a primeira paciente, primeira não, segunda, que primeiro foi Leide, tem 17 horas. A outra paciente, depois da Leide, a Gabi, eu atendi ela hoje. Ela é uma paciente que ela vem com síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico é um tipo de problema causado por uma síndrome metabólica, tá? E aí, o que os médicos fazem? Quando o paciente chega, né, os médicos mais antigos, assim, mais tradicionais, às vezes que, né, assim, estão muito tempo sem estudar, a galera mais das antigas, o que eles fazem? Eles pegam um paciente com síndrome do ovário policístico, eles fazem o quê? Dão anticoncepcional. Anticoncepcional trata síndrome do ovário policístico? Não. Anticoncepcional, ele trata sintoma. Como assim, Ana? Síndrome do ovário policístico é uma síndrome na qual a mulher tem vários sintomas. Ela tem acne, tem mulher que tem aumento de pelo no corpo, tem mulher que tem muito cansaço, tem dificuldade para emagrecer, ela tem muita celulite, porque é uma síndrome que causa uma cascata inflamatória no corpo, né? E esses sinais todos são sinais e sintomas relacionados a uma síndrome inflamatória. E qual é o tratamento da síndrome do ovário policístico? Dieta. Principalmente dieta ajustada em carboidrato, tá? Isso, Ana, isso quer dizer que não pode comer carboidrato? Não falei isso. Mas quem tem SOP, quem tem síndrome do ovário policístico, a gente precisa ajustar a quantidade de carboidrato que essa pessoa está comendo. Porque a síndrome do ovário policístico tem muita relação com a insulina, tá? E a insulina é um hormônio liberado quando a gente consome carboidrato, açúcar e carboidrato, tá? A Angélica falou aqui, ó, a Angélica é um caso, pode falar sobre isso com a gente. Usei por muitos anos o anticoncepcional para tratar a síndrome do ovário policístico até ter trombose. Olha só. E como é que a gente tratou a síndrome do ovário policístico da Angélica? Com dieta e exercício físico, tá? Não tem mais nada. Eu já tive síndrome do ovário policístico também quando era adolescente. E por muitos anos, gente, tomei mais de 10 anos anticoncepcional, porque os médicos tradicionais tratam a SOP com anticoncepcional. Anticoncepcional não trata SOP. Cala sintoma. Então, sua pele melhora, tá? Então, às vezes o escape lá na menstruação, o fluxo melhora, a TPM melhora, mas você não tá indo na origem do problema. A síndrome continua lá, porque o tratamento da síndrome, ele é alimentar, é mudança de hábitos alimentares, tá bom? Quando a gente ajusta o carboidrato da dieta, combina esse carboidrato, diminui o açúcar desse paciente, ele fica curado da síndrome do ovário policístico, tá? Então, síndrome do ovário policístico não é motivo para você não conseguir emagrecer e a gente trata a síndrome do ovário policístico com alimentação e exercício físico, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima. Ah, meu Deus. Peraí. Falta de disciplina, organização. E muita ansiedade. Era muita ansiedade, tá? Que não veio aqui. Disciplina. Disciplina, ninguém é disciplinado. Já coloquei um post aqui essa semana no meu Instagram sobre isso. Ana, você faz dieta ou Maria faz dieta porque é disciplinada. Maria e Ana estão disciplinadas. Disciplina não é uma virtude, não é uma qualidade, tá? É uma virtude que a gente alimenta. Como assim? Você está disciplinado ou você está indisciplinado? E aí, se a gente pensar em qualquer coisa que a gente quer alimentar, ser, estar, o que a gente precisa fazer? Praticar. E aí, como é que a gente fica disciplinado? Como é que a gente exercita a nossa disciplina? Através da repetição.
Como assim? Se eu quero ter disciplina para malhar, tá? Se eu quero estar disciplinado para malhar, o que eu tenho que fazer? Todos os dias fazer meu treino, acordar e treinar, independente se eu dormir mal, se eu dormir bem, se tá frio, se tá quente, se eu tô cansada, se eu tô num período menstrual, se aconteceu alguma coisa na minha família. Eu faço aquilo ali independente de qualquer coisa. Beber água, a mesma coisa. Ah, você bebe água porque você tem disciplina. Não, eu estou disciplinada da mesma forma que eu posso não estar disciplinada. Então, disciplina é uma coisa que se exercita. E quanto mais você faz, mais disciplina você tem. E eu já falei isso aqui, isso parece bobeira, gente, mas não é. Quando você entra num processo, né, de mudança de hábitos alimentares, de exercício físico, e você consegue colocar aquilo em prática, e aí você reforça esse hábito, e aí você cria disciplina, né? Você se torna uma pessoa, você está uma pessoa disciplinada para fazer aquilo ali, você transfere isso para outras áreas da sua vida, tá? Então você consegue transferir isso pro seu trabalho. Ontem eu vi eu não lembro quem que estava falando sobre isso. Ah, lembrei, foi a Lara Nesteru, que ela estava falando sobre questão de recrutamento de grandes empresas. Olha que coisa interessante. Atleta olímpico, né? Atleta, de modo geral, ele é um ser que ele tem a disciplina dele trabalhada no nível master, que é uma pessoa que ela trabalha, né? Que o atleta, o trabalho dele é o esporte, que ela trabalha sempre no seu limite ou acima do seu limite, independente do que aconteça. Imagina um atleta acordar e falar: nossa, hoje tá um frio danado aqui, não vou treinar. No outro dia ele fala: nossa, hoje não dormi nada, não vou treinar. Não existe essa opção, ele vai independente de qualquer coisa. E ela estava falando que tem grandes empresas que na hora de fazer entrevista de emprego e recrutamento, elas investigam muito essa questão de exercício físico. Olha só que interessante. Porque ela estava falando que, por exemplo, pessoas que são, por exemplo, ex-atletas ou que têm prática de exercício físico há muitos anos. Então, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego com uma pessoa, essa pessoa ela fala para mim que ela faz musculação ou qualquer outro esporte. Estou dando aqui o exemplo da musculação porque é o que eu vivo mais. Que ela pratica musculação há 10 anos. Isso mostra pra mim que essa pessoa ela tem disciplina, que ela é uma pessoa que está disciplinada, né? Como eu falei, a gente não tem disciplina, a gente está disciplinado ou não está disciplinado. Então, isso me mostra que é uma pessoa que ela né, pratica essa coisa da disciplina em relação à atividade. E aí, se ela é uma pessoa disciplinada para malhar, por exemplo, para fazer um esporte, isso me mostra que ela tem comprometimento com as coisas. E aí isso pode ser uma qualidade boa, por exemplo, para um trabalho. Olha que interessante, né? Então, recrutamento de grandes empresas, eles investigam, né? Numa entrevista, por exemplo, se uma pessoa faz atividade, há quanto tempo ela faz atividade, se ela tem comprometimento com aquela atividade, porque ela transfere isso para outras áreas da vida dela, tá? Organização, tem uma ferramenta, organização e planejamento, sempre falo isso, é metade do processo da dieta. Se eu tenho as minhas coisas todas prontas, todas organizadas, todas ali de fácil acesso, isso é metade do caminho na correria que a gente vive hoje, tá? Tem uma ferramenta no Linktree na bio lá do meu Instagram, que eu tenho uma ferramenta com 10 passos para você se organizar de forma prática para emagrecer. Então baixa lá, tá lá na minha bio, tá? E ansiedade, como eu falei, gente, terça-feira eu fiz uma live só falando sobre ansiedade, tá lá no YouTube, tá bom? Vamos lá. Epa. Bebida alcoólica, o que te impede de emagrecer? Bebida alcoólica, falta de atividade física e as besteiras que come depois do trabalho. Olha só. Por que você come besteira depois do trabalho? Aí a gente tem que investigar isso. Se você é meu paciente, vem no meu consultório e você fala assim: ah, eu não consigo emagrecer porque eu como besteira todos os dias depois do trabalho. Aí primeira pergunta que eu vou te fazer: por que você come besteira depois do trabalho? Você sai do trabalho e você vai para casa? E aí quando você chega em casa, você tem alguma coisa saudável, pré-pronta, organizada para você comer? Não. E aí esse é a primeira estratégia que a gente vai usar. A gente vai ter que se organizar e ter ali uma boa opção de uma refeição saudável, nutritiva e gostosa para você comer quando você sai do trabalho. Bebida alcoólica. Álcool, gente, bebida alcoólica é uma das coisas mais inflamatórias que tem pro organismo. Ai, que saco, agora quer dizer que eu não posso tomar nenhuma cerveja mais? Não estou falando isso, mas a gente precisa organizar e ver aonde essa bebida vai entrar. Se uma vez por semana você toma lá uma cervejinha, toma um vinho, mesmo que você esteja dentro de um processo de emagrecimento, tudo bem, a gente só vai ter que ajustar a quantidade com o que você está comendo isso.
Agora, se você bebe todos os dias, isso não vai fazer bem nem para sua saúde, nem para sua cabeça, nem para o seu bolso, enfim, não é um hábito saudável para a vida, tá? Então, bebida alcoólica ela entra como uma exceção não só na dieta, mas na vida, né, gente? Não é saudável uma pessoa beber todos os dias, isso não é normal e não é saudável, tá? Falta de atividade física aí, gente, exercício físico, sempre falo. Água e exercício eu não negocio. A cerveja eu negocio, a comida eu negocio, tudo eu negocio. Na consulta, enfim, aqui, beber água e fazer exercício físico não negocio. A gente tem que arrumar uma estratégia e começar a fazer as duas coisas, tá? Vamos lá. Disciplina, acabei de falar sobre isso, gente. Você é disciplinado? Não, ninguém nasce. Essa aí, ó, nasceu disciplinada. Sabe como é que é a disciplina? A disciplina é no dia a dia, fazer sem vontade, fazer apesar de qualquer coisa que aconteça. E as pessoas, o que que acontece? As pessoas, elas são assim, ó. Tem seu trabalho, né? Tenho lá meu trabalho, eu acordo, tenho um compromisso com os meus alunos, por exemplo, ou com os meus pacientes. Independente se eu dormi bem, se eu dormi mal, se eu me estressei de noite, se eu tô com um pouco de dor de cabeça, se tá a 2 graus, se tá chovendo, eu levanto e vou trabalhar, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho disciplina, né? Pra ir trabalhar, eu tenho um compromisso com aquilo ali. E eu tenho responsabilidade. E aí, na hora de fazer o que tem que ser feito, tanto do ponto de vista de exercício, quanto do ponto de vista alimentar, aí não. Se eu dormir mal, não vou malhar. Amanhã é sexta, eu tô muito cansada, não vou malhar, mas eu levanto pra ir trabalhar. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, tudo é motivo pra não fazer, tá? Então a gente tem que pegar essa disciplina que a gente tem, que a gente alimenta, né? Essa responsabilidade que a gente tem para, por exemplo, trabalhar, para cuidar de filho, para cuidar de casa, para cuidar dos outros e usar isso para cuidar de você. Então é assumir um compromisso com você, assumir um compromisso com o exercício e eu vou fazer meu exercício independente do que acontecer, da mesma forma que vocês fazem isso com o trabalho. Tá? Encarar isso como uma questão, né? Cuidar da alimentação, beber água, exercício, são questões que a gente não pode negociar, não negociar assim, eu não posso de vez em quando comer alguma coisinha, né, que não é tão saudável, não é isso que eu tô falando, mas não negociar com abraçar esses hábitos, né? Se você quer melhorar a sua saúde, se você quer emagrecer, então você vai acordar e se aquele horário, o seu horário de fazer o exercício que você está planejado, você vai fazer independente de qualquer coisa. Ai, Paulinha, essa é ótima, não tenho tempo. Gente, vocês podem falar isso pra qualquer pessoa no mundo, menos pra mim. Essa não cola. Não tenho tempo, não. As pessoas não priorizam as coisas, tá? Vocês estão aqui 1 hora me escutando falar. Você tem 1 hora pra me escutar falar, você tem 1 hora pra fazer sua comida, você tem 1 hora pra fazer exercício. Falta de tempo, nem pensar. Esse aí, ó, quando chega no consultório, falta de tempo, eu sento, pego um caderno e falo, vamos organizar isso aqui, essa vida aí, ó. O que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Rapidinho a gente resolve isso, tá? Vamos lá, gente, pra próxima. Acho que é ansiedade. Isso aí, a Angélica falou 24 horas pra todo mundo por dia. Porque as pessoas acham assim, que, né, as pessoas que usam essa desculpa do tempo... Isso aí, ó, falou, eu acordava às 5 pra malhar trabalhando com 3 filhos pequenos, exatamente. Gente, o dia tem 24 horas pra todo mundo, tá? Como você usa esse tempo é outra coisa. Aí, lindona, o que você vai fazer? Você que tá falando agora que tá com preguiça, vai assumir um compromisso com você. Você já fez isso com 3 filhos pequenos, então você sabe exatamente que você tem a capacidade de fazer isso e como que você vai fazer isso. Sabe como é que é? Sem negociar, você vai acordar aquele horário, é o seu compromisso com você, e aí você vai fazer. Gente, se vocês não têm 1 hora por dia, né, pra priorizar e pra cuidar de você, você precisa parar tudo que você tá fazendo na sua vida e se reprogramar a sua vida, tá? Eu falo isso inclusive pra mim. Eu converso com meu marido toda semana, terça e quinta eu não estou conseguindo malhar, porque eu pego um consultório 7 horas da manhã, até 7 horas da noite, depois eu chego em casa, tenho a live pra fazer, dá 9h30, 10 horas eu tô um bagaço. E eu falei com ele, não, eu vou sentar e vou me reorganizar, semana que vem eu vou voltar a malhar terça e quinta, semana que vem eu vou malhar. Mas aí, por exemplo, terça e quinta eu não tô indo, segunda, quarta e sexta e sábado eu tô indo. Posso estar
no pó da rabiola, assim, um cadáver andando, eu não deixo de fazer. Não negocio. E depois que eu faço, eu fico ótima, tá? Não vou com vontade não, tá, gente? Vou com ranço, me arrastando o pé, mas eu vou, independente de qualquer coisa, tá? E estou incomodada que terça e quinta não estou indo, mas ó, faço um compromisso aqui com vocês, a partir de semana que vem eu vou voltar a malhar terça e quinta inegociável, tá? Então, ó, não é falta de tempo, é falta de priorizar e organizar esse tempo, beleza? E a resposta aqui era, acho que é ansiedade, a live tá lá no YouTube só sobre ansiedade, tá? Compulsão e ansiedade. Gente, tá vendo como é que o que vocês compartilham comigo aqui é tudo que eu falei todas essas semanas. Isso é muito legal, porque aí eu vejo que eu tô conseguindo, assim, falar exatamente sobre as questões que são as maiores dificuldades das pessoas. Então, por exemplo, compulsão. Eu tenho uma live falando só sobre compulsão alimentar. Será que você tem compulsão alimentar? Falei sobre o que é a compulsão, como é que a gente diagnostica, como lidar, tudo que vocês estão relatando pra mim aqui, eu fiz live. Ansiedade, fiz a live sobre ansiedade terça-feira, tá lá no meu YouTube, tá? Tô vendo que eu fui bem assertiva aí nas questões que eu falei na live. Alimentação, aí a gente teria que... Amiga, vamos 6 da manhã junto. Leite fala, amiga, 6 da manhã eu já tô indo pro consultório. Terça e quinta tem condição. Vai ter que mandar abrir a academia 5 horas agora. Vou ter que conversar lá com o chefe lá e falar com ele, ó, abre a academia mais cedo que 6 horas não tá dando, não. Alimentação. Aí a gente tem que entender melhor, como assim, né? Alimentação em relação ao quê? Ao que comer, a quantidade de comer, a gente tem que investigar melhor isso, tá? Leite tem que ser mais cedo, 6 horas da manhã não tá dando não, 6 horas da manhã eu já tô trabalhando. A comida tenho dificuldade de controlar a boca, e aí isso me parece também uma questão de ansiedade. Ansiedade, a gente vai ver a live lá de terça, tá? Tá vendo como tudo isso a gente já falou? Aí ó, a gente colocaram aqui doces, fiz uma live só sobre doce, vontade de comer doce. A minha mente, fiz várias lives falando sobre comportamento alimentar, live sobre compulsão, live sobre comer por ansiedade. Força de vontade e desânimo por já ter tentado de tudo. Duvido que você tentou de tudo. Não tentou. Não tentou, gente. Sabe o que você não tentou? Você já pode ter tentado 1000 dietas. Eu passei 500 antes de entender a dieta que servia pra mim. E sabe qual foi a dieta que servia pra mim? Que eu fiz, gente, eu fiz todas as dietas que vocês podem imaginar na vida. Eu já fiz todas as merdas em relação à alimentação que vocês podem imaginar na vida. Já tomei um monte de troço, não tomei bomba não, tá, gente? Mas já tomei laxante, já tomei diurético, já tomei inibidor de apetite, já tomei tudo que vocês podem imaginar, só não tomei hormônio, tá? Já fiz todas as besteiras do mundo em relação a essa questão alimentar. E sabe quando eu resolvi isso? Quando eu aprendi a comer. Fiz as pazes, gente, as pazes com a comida. Chega de brigar, eu gosto de comer, eu entendi que sim, eu gosto de comer. Eu não sou a pessoa que come porque tem que comer. Ai, eu não tenho apetite, nada disso. Eu amo comer, amo comer, amo comer. E sabe qual foi a vez que eu consegui emagrecer de verdade? Eu nunca mais voltei a engordar, porque eu emagreci já... Eu saí da faculdade de educação física, a gente vai falar conta aqui, não precisa ficar fazendo conta de quantos anos eu tenho, tá? Mas tem bem mais de 10 anos. E desde antes de sair da faculdade, no finalzinho da faculdade, eu comecei a emagrecer, porque eu fiz a faculdade de educação física, gente, super gordinha, tá? Eu era ruim de cabeça de tudo, porque eu, né, me sentia super insegura, achava que eu não ia ter sucesso, que eu ia ser professora de educação física gorda, aquilo me incomodava pra caramba. E eu consegui emagrecer quando eu aprendi a comer e aprendi a lidar com a comida. E eu aceitei que eu precisava aprender a lidar com a comida e fazer espaço com a comida, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer. Eu sou essa pessoa, tá? Então foi aí que eu aprendi a comer, melhorei minha relação com a alimentação e eu consegui emagrecer. E eu nunca mais voltei a engordar. Engordo 2 quilos, emagreço 2, engordo 3, emagreço 2. Então assim, eu oscilo o meu peso, o meu corpo pouco. Tá? Soninha falou, vai denunciar a idade. Gente, eu entrei na faculdade de uma criança, tá? Não fica fazendo conta aí, não. Vamos lá, gente. Então, ó, força de vontade, desânimo por já ter tentado de tudo. Você não tentou de tudo. Você não tentou aprender a comer e aprender a se relacionar com o alimento. Principalmente sem descontar suas emoções na comida, que é o que mais as pessoas fazem, tá? As pessoas comem por todos os motivos do mundo, menos por fome.
tá? E a gente nasce, gente, com uma autorregulação. Papai do céu fez as coisas assim perfeito. A gente que descaceta tudo. A gente tem vontade de fazer xixi, a gente vai lá e faz xixi. A gente tem vontade de fazer cocô, a gente vai lá e faz cocô. Você faz xixi sem vontade? Não. Só quando você vai viajar que você faz antes de viajar para não ter que parar. Você faz cocô sem vontade? Também não. Você dorme sem vontade? Não. Quando você tá com sono, você dorme. Então, a gente veio com uma autorregulação corporal para tudo. Para comer também. Qual é a autorregulação para comer? Tá com fome? Come. Tá satisfeito? Para de comer. E aí o que a gente faz? A gente come por tudo que vocês podem imaginar. A pessoa tá triste, ela come. A pessoa tá feliz, ela come. A pessoa tá entediada, ela come. A pessoa tá estressada, ela come. A pessoa brigou com o namorado, ela come. A pessoa não dormiu de noite, ela come tudo. A pessoa come para comemorar, a pessoa come para afogar as mágoas, a pessoa come para tudo. E aí ela pega uma autorregulação que ela tem totalmente perfeita, uma sinfonia, e ela desregula tudo, tá? Então a gente precisa aprender várias questões aí. Eu tenho certeza que essas questões você não deve ter aprendido nessas tentativas aí que você fez de emagrecer, tá? Vamos lá, gente. Doce, a minha mente, ansiedade com muitas besteiras. Assiste então a live de terça. Vinho. Gente, pode beber vinho. Tudo depende de frequência e quantidade. Dá pra rolar, tomar um vinhozinho, não tem problema. Cervejinha, dá pra rolar também. Pena que Pri não tá aqui, minha paciente. Minha paciente, ó, gosta de tomar uma cervejinha, Priscila. Não tá aqui, mas eu falo dela. Ela gosta de tomar uma cervejinha. O que a gente fez? A gente organizou a alimentação dela e a gente organizou a exceção dela. Entra a cervejinha e a gente tá cuidando do que tá vindo junto com essa cervejinha. Porque bebida alcoólica, principalmente, ela acaba tornando as pessoas mais permissivas para comer. A maioria. Eu, por exemplo, quase não sou de beber. Mas quando eu bebo, raras vezes, muito raras vezes, eu tenho muito mais vontade de comer. E aí você se torna mais permissivo para comer. Você come mais e come coisa que, né, não tá... Ninguém bebe cerveja, gente, comendo brócolis. A gente quer beber cerveja comendo pastel, comendo um salgadinho, comendo um petisquinho. Então, até a cerveja dá para entrar no processo de emagrecimento. A gente só ajusta a frequência, a quantidade e o acompanhamento, tá? Zero problema, gente. Vamos lá, mais o que? Constância no final de semana. Isso aí, gente, vou falar sobre isso. Dos piores problemas. Depois da ansiedade, eu acho que é aí o campeão. Final de semana, gente, é rotina alimentar normal. A semana começa na segunda, termina no domingo. Se eu fizer dieta, botar na minha cabeça que eu vou fazer dieta de segunda a sexta até a hora do almoço, e que de sexta à tarde e até domingo à noite eu vou comer tudo o que eu quiser nas quantidades mais absurdas, primeiro que eu não vou conseguir emagrecer nunca, e segundo que eu tô fazendo uma agressão no meu organismo, porque eu como super bem durante a semana, super bem, cuido da minha alimentação, e final de semana só como porcaria o final de semana inteiro. Haja organismo, né? O Salih fala isso também direto, né? Que banha não tem calendário. Eu morro de rir. Mas é verdade, gente. Se você tem um processo de emagrecimento, você tem que entender que você vai ter que fazer dieta de segunda a segunda. Se você quer guardar dinheiro, vamos lá. Você quer comprar um apartamento. E aí você tá guardando dinheiro. Eu sempre faço essa analogia. Você tá guardando dinheiro a semana inteira. Você se propôs ali, sonho da minha vida, comprar um apartamento. E aí todo dia você vai guardar lá um dinheirinho. Você guardou segunda, guardou terça, no maior esforço. Trabalhou, guardou quarta, guardou quinta, guardou sexta. Aí você pega sábado, domingo, aquele dinheirinho todinho que você juntou a semana inteira, no esforço, trabalhando pra caramba, você gasta tudo. Você gasta tudo não, você gasta o que você juntou e mais um pouco. Quando é que você vai chegar no seu objetivo de comprar seu apartamento? Nunca, gente. A vida é feita de escolhas e né, se a gente quer alcançar determinadas coisas, a gente tem que aprender a fazer um pouquinho de sacrifício e de escolha, né? Se eu tenho um objetivo de comprar um apartamento, de comprar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, eu vou ter que, por um período, né, me organizar e fazer ali o que tem que ser feito. Então, no processo de emagrecimento é a mesma coisa. Eu poupo a semana inteira minhas calorias. Poupo. Final de semana, eu gasto todas as calorias que eu né, economizei durante a semana inteira. E mais um pouco é enxugar gelo. Você não vai sair do lugar nunca. Nunca você vai conseguir alcançar seu objetivo, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar com o final de semana. Ah, mas aí nunca mais eu vou poder comer uma pizza no sábado? Não estou falando isso.
Então você organiza a sua semana. Se sábado é o dia que você sai para comer alguma coisa diferente, se a sua família tem hábito de fazer alguma coisinha ali, né, social, se aquela comunhão naquele momento é importante para você, você organiza a sua semana e planeja a sua sessão, por exemplo, para sábado à noite. De boa, tá? Vamos lá, gente. Doce, já falei. Ansiedade de novo. Vinho, cervejinha, já falei. Ansiedade, confinamento e má disciplina. A gente vai falar sobre isso aqui. Ansiedade, live de terça. Não vou falar sobre ansiedade de novo, tá? Senão não dá tempo. Confinamento. Essa é uma questão que muitas pessoas tiveram mais dificuldade, mas é porque vocês têm que escolher, gente, por qual prisma vocês querem olhar. Como assim? Eu, por exemplo, quando eu tô em casa, direto, se eu ficar trabalhando de casa uma semana inteira, eu tenho muito mais facilidade para fazer dieta. Por quê? Porque eu consigo ter os alimentos, tá? Porque eu vou lá na minha cozinha, eu vou ter a opção da minha fruta, eu posso fazer minha panqueca, eu posso fazer um sanduíche, eu posso preparar o meu alimento. E quando eu tô na rua, eu preciso me organizar muito mais para ter as boas opções para comer. Então isso tem dois lados. Na verdade, para mim isso só tem um lado. Estar em casa para mim é motivo de eu comer muito mais certo, tá? Então, por exemplo, fiquei com meu pai no hospital esse final de semana, né? Os 2 últimos finais de semana. Eu tive que levar minha comida, porque o hospital, lá onde ficou, misericórdia. É pão da hora que a pessoa acorda até pão da hora que a pessoa vai dormir, biscoito de maisena, biscoito creme crack. Só tem isso. E comidinha, arroz, feijão, de boa e dá pra comer legal. Mas lanche não tem nada, eu tive que levar. Eu tenho muito mais dificuldade pra comer quando eu tô fora de casa. Então, se me trancar hoje em casa, eu tiver que ficar mais um mês em casa, igual eu fiquei na pandemia, pra mim é muito mais fácil eu me alimentar bem. Mas por quê? Porque na minha casa, gente, eu não faço da minha casa a bomboneada esquina, porque eu não sou doida, né? Porque eu adoro doce. Eu vou comprar a bomboneira inteira e vou botar no meu armário? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas aí, olha só, gente. O que vocês estão comprando para casa de vocês? Tá? Então, hoje atendi um monte de paciente, de vez em quando eu tenho que dar umas nela. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de não comer sorvete. Eu como sorvete todo dia. Mas quem que tá comprando sorvete pra essa casa? Quem que faz compra pra essa casa? Ah, sou eu. Eu falei, tá comprando sorvete por quê? Não é pra comprar sorvete pra ter em casa. O que é pra fazer com sorvete? Tô morrendo de vontade de tomar um sorvete, vontade real, não é por ansiedade. Você vai na rua, compra um sorvete e come um sorvete. Não é pra comprar sorvete pra ter em casa. Não é pra comprar barra de chocolate na promoção pra ter em casa. Não é pra encher a bombonière aquelas bombonières de bombom pra ter em casa. Por quê? Porque isso aí, gente, é armadilha pra vocês caírem. Eu já falei isso aqui. Então, se você tá em casa, tem que ser mais um motivo pra você se alimentar bem. Mas aí, pra você se alimentar bem estando em casa, você tem que ter o que na sua cozinha? É sorvete, um monte de bombom e um pudim na geladeira, ou são várias opções saudáveis e gostosas para você fazer boas escolhas? Então vocês não estão sabendo organizar o ambiente de vocês. O ambiente de vocês tem que ser um ambiente emagrecedor. Ah, muito bem. Olha só, tenho 3 filhos pequenos. Se eu não comprar besteiras, não dou conta de encher a pança deles. Gente, mas criança não tem que comer besteira, não. Criança não tem que comer besteira, adolescente não tem que comer besteira, adulto não tem que comer besteira, idoso não tem que comer besteira, cachorro não tem que comer besteira. Besteira é exceção. Muita gente chega lá pra mim no consultório e fala assim, ah, mas não tem como eu fazer dieta porque eu tenho filho. Ué, mas por quê? Não, porque aí minha casa tem muito biscoito. Mas por que seu filho tá comendo biscoito? A primeira coisa que eu pergunto, não é pra comer biscoito, não. Ah, mas coitadinho. Não, coitadinho não, muito pelo contrário. Coitadinho dele se ele tá vivendo à base de biscoito, gente. Criança tem que comer o quê? Comida. Arroz, feijão, carne, frango, ovo, pão, queijo, tá? Legume, verdura e fruta. Tem que comer igual a gente, né? Como a gente deveria comer. Então, olha só, aí hoje peguei outra, tava assim, porque minha filha tá comendo muito chocolate, todo dia depois do almoço, ela come uma barra de chocolate, tem 7 anos a criança, aí eu perguntei a ela assim, sua filha tem cartão de crédito? Não. Tem carro? Não. Ela anda sozinha na rua? Não. Ela vai ao mercado sozinha? Não. Então, quem tá comprando barra de chocolate pra ela comer todos os dias uma barra de chocolate? Ah, sou eu. Então, não vai comprar mais. Tá resolvido. Ah, mas ela vai pedir. Tá.
E aí ela vai pedir, vai falar, minha filha, hoje a gente vai comer uma fruta, porque não pode comer chocolate todo dia, porque não é saudável. De vez em quando, quando você estiver com muita vontade, mamãe vai comprar um chocolate pra você e vai te dar, tá? Então, vamos escolher o que tá entrando dentro desse ambiente, tá? Então, se você tá num processo de emagrecimento, o seu ambiente tem que ser um ambiente emagrecedor. Principalmente se é você que é responsável pelas compras da casa, tá? Então, quer fazer um bolo para as crianças? Faz um bolo em casa, gente. Faz uma broa em casa, mesmo que leve um pouquinho de açúcar, não tem problema. Criança não precisa tirar totalmente esses alimentos. A gente diminui a ingesta desses alimentos. Mas faz essas coisas em casa. Faz o bolo de banana para criança. Faz um sanduíche para criança em casa. Criança não tem que comer danoninho, não tem que comer biscoito, não tem que comer sorvete, não tem que comer doce todos os dias. Não, essas coisas entram na exceção, assim como entram pra gente, tá? Porque são alimentos que não fazem bem para a saúde. Beleza? Então, ó, ter criança em casa. Isso aí, ó. Eu aprendi, Simone falou que Simone é minha paciente. Eu aprendi com a médica da minha filha, que se não tem em casa, não vai ter vontade de comer. Mas é verdade, gente. Vocês preparam, a cozinha de vocês parece um campo minado. Como é que é campo minado? Você tem que ter cuidado onde você pisa, que senão aquilo explode, você cai numa armadilha. Aí é assim, isso que vocês fazem com a cozinha de vocês. É assim, ó, tô fazendo dieta, tô querendo cuidar da minha alimentação. Aí eu compro caixa de biscoito, tem na dispensa, que é um biscoito goiabinha. Esse paciente falou pra mim, mas eu comprei uma caixa de biscoito goiabinha. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, por que vocês fazem isso com vocês? Caixa de biscoito goiabinha. Leite condensado, que tava na promoção do Serra Azul. Aí compra 15 latas de leite condensado. Amo sorvete, aí deixa um sorvetinho no congelador. Aí amo pudim, faz um pudinzinho no sábado inteiro, né? Aquela forma enorme. Aí abre a geladeira, tem pudim. A despensa tem biscoito goiabinha. O freezer tem sorvete. E aquelas bombonières de vidro com 30 mil bombons que eu mais amo. Gente, vocês estão fazendo um campo minado na cozinha de vocês, tá? Agora, falei, acabei aqui, me deu uma vontade danada de comer um doce. Eu vou lá na cozinha, tem doce não, Ana. Vaza, rala, vai dormir. Acabou. Entendeu? Então, assim, facilita o processo de vocês. Vocês dificultam o processo de vocês. Mas aí, por exemplo, isso acontece muito, né? Não vou falar nomes, mas enfim. Aí tem gente que é o marido. O marido que compra, né? E aí não tem como eu... não consigo controlar isso. Aí, gente, vai ter que lidar, vai ter que ter a cabeça mais forte, que é gatilho, armadilha o tempo inteiro, tá? Mas se é você que faz a compra da casa, se é você que administra a sua casa, essas coisas não entram em casa. E aí, como é que a gente faz com essas coisas? Tá com vontade de comer um pudim? Vai na rua, na melhor doceria da cidade, pega uma fatia do pudim, senta, come aquela fatia, degusta, bem devagar, acabou, segue a sua vida. Não faz forma de pudim imensa pra ter dentro da geladeira a semana inteira pra você ter que lidar com aquilo, tá? Vamos lá, gente. Doce, nananã, doce aqui é demais, né? Depois dos 40, não consegui segurar. Depois dos 40 é mais complicado emagrecer? Não. Fiz uma live aqui com a Salirra falando sobre isso. A gente tem uma queda de metabolismo? Sim. E aí, como é que a gente reverte isso? Fazendo musculação, principalmente mulher. Qualquer idade tem que fazer musculação. Depois dos 40, gente, não dá pra negociar, tá? Aceitar que dói menos. Mulher acima de 40 anos precisa fazer musculação, tá? Porque mulher tem uma perda de massa gradual ao decorrer dos anos e isso é o que piora o metabolismo dela, tá? Então, mulher tem que fazer musculação. Mulher depois de 40 anos é obrigada a fazer musculação, vamos botar assim, tá? Porque essa queda no metabolismo, ela está relacionada, além da questão hormonal, que a gente tem uma oscilação hormonal, mas que é possível a gente ajustar com o tratamento médico, a perda de massa muscular que a mulher tem com a idade, tá? Então, a mulher é feita para perder massa muscular a vida inteira, é nadar contra a corrente, tá? Então, precisa fazer musculação. Não é mais difícil emagrecer depois dos 40 anos, se tiver ajustado. Questão hormonal, alimentação, água, exercício físico, não. Soninha botou, meu metabolismo é muito lento. Tá bebendo água? Fiz um vídeo esses dias sobre isso. Primeiro você me fala como é que tá a sua ingestão de água, de doce, de carboidrato refinado, se tá comendo a quantidade de proteína suficiente e se tá fazendo musculação. Se me responder que você tá fazendo isso tudo
e você não tá conseguindo emagrecer, controlando a ingesta de açúcar, controlando a ingesta de álcool, de fritura, esqueci da fritura, de carboidrato refinado, tá comendo bastante proteína, tá malhando, tá bebendo água, não tá conseguindo emagrecer, aí eu acredito que você pode estar com algum problema metabólico. Antes de você ajustar todas essas questões, não acredito que seu metabolismo é lento, tá? Primeiro eu preciso ver tudo isso que eu falei com vocês. Depois dos 40 você acaba na academia. É isso aí, gente. Tem que fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma bebida alcoólica, já falei. Tenho dificuldade de controlar a boca, já falei. Compulsão e ansiedade. Vamos assistir a live sobre isso. E aí agora eu vou falar rapidinho pra vocês. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Além daquelas que estão ali? Que já são 15 para as 9. Como sempre, a hora voa. E eu preciso falar rapidinho dos 10 principais erros que eu vejo, tá? Vocês têm alguma dúvida? Posso entrar nos 10 erros? Vou lá, tá, gente? Se tiver, vai colocando aqui as dúvidas que eu respondo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro erro. Por que você não emagrece? Porque você come demais. Isso é óbvio. Não, não é óbvio, tá? A gente tem um cálculo que a gente faz de... Eu que o diga. Meu marido falou, até parece, né? Tá super sarado, seco... Mas faz dieta, tá, gente? Faz exercício todo dia, faz a parte dele. Aí o metabolismo, ó, voa, tá? Vamos fazer nossa parte primeiro, tá fazendo tudo direitinho. Depois a gente vê como é que tá esse metabolismo, tá? Posso te garantir que eu provavelmente já vai resolver. Come demais, a pessoa que come além das suas necessidades calóricas. Então a gente tem a autorregulação do nosso corpo, tá? Nosso corpo... se você respeitar os seus sinais de fome física e comer até a sua saciedade, não comer com a cabeça, comer com a fome de estômago, você vai conseguir emagrecer, porque a gente tem uma autorregulação, tá? Então, comer demais é o primeiro erro que que atrapalha as pessoas no processo de emagrecimento. E o segundo erro, sabe o quê? Comer de menos. Porque o que a pessoa fala? Se comer demais me faz engordar, então eu vou fechar a boca. E aí... para de comer. Come nada. Ela vai do tudo que comia tudo, o dia inteiro comia quantidades absurdas e começa a comer nada. E aí, o que o corpo faz? Ele gasta mais caloria ou menos? Menos. Isso diminui o metabolismo. Comer muito pouco diminui o metabolismo. A gente entra num processo de termogênese adaptativa. O que é a termogênese adaptativa? Vamos lá. Quando você tem uma necessidade calórica de X calorias por dia e você come muito abaixo, você faz uma restrição muito severa, o que acontece com o seu corpo? Ele diminui o seu metabolismo. Porque o que ele pensa? Ele pensa assim, gente, essa pessoa agora saiu de uma ingesta aqui, que estava comendo horrores, e diminuiu a comida, tá comendo nada. Algum problema aconteceu. E aí o que ele faz? Ele retém. Ele diminui o seu metabolismo como forma de proteção. Nosso corpo é inteligente, ele não entende que você está fazendo isso de forma proposital. Ele acha que você está fazendo isso porque você está passando por algum problema, alguma privação, o mundo está acabando, não sei. E aí a gente joga o metabolismo lá para baixo. Então, para emagrecer, eu não tenho que comer pouco, eu preciso comer certo, são completamente diferentes. Muitos pacientes chegam no consultório e falam assim, gente, mas eu não vou comer isso tudo não vou conseguir emagrecer, não, mas aí eu vou engordar, porque eu não vou comer isso tudo não. Sai de lá apavorado, morrendo de medo de comer, sai em pânico. Deve pensar assim, né, eu vejo na cara deles, deve pensar, essa mulher tá louca, eu vim aqui falando que eu queria emagrecer, ela tá me botando pra comer mais do que eu comia e eu não vou conseguir emagrecer. Aí eu falo, confia em mim. Me dá 60 dias. E aí o que acontece? O paciente volta 60 dias depois, perdeu 7 quilos, perdeu 6 quilos de gordura. Hoje eu tive pacientes de 54 anos que perdeu 9 centímetros de abdômen em 50 dias, perdeu 4 quilos de gordura em 50 dias, gente. Uma mulher de 50 e poucos anos está entrando na menopausa, com quadro de resistência à insulina bem grave, tá? Por quê? Porque está comendo certo, não é porque está comendo pouco. São coisas completamente diferentes, tá? Como saber a saciedade? Essa pergunta é super interessante. A gente tem uma reguinha, eu vou até colocar isso no meu feed, que a gente sabe como que a gente identifica, isso é super importante, a gente aprender a reconhecer a nossa fome e aprender a reconhecer a nossa saciedade. A gente tem uma reguinha da saciedade. Saciedade é assim, quando a gente come, a gente sabe que a gente está saciado, primeira coisa eu tenho que comer devagar,
tá? Porque eu tenho que mastigar muito bem os alimentos para me sentir saciada na hora certa. E aí é aquela sensação assim, que minha barriguinha tá cheia, eu até comeria um pouquinho mais, mas eu já estou satisfeita. Então eu não tenho aquele, quando eu tenho aquele empachamento, como é que é aquele empachamento? Eu como, fico empachada. Nossa, tem gente que tem que abrir até a calça né, o botão da calça. Eu passei da minha saciedade, tá? Eu vou colocar esse material no meu feed, que a gente tem a reguinha da fome e da saciedade na nutrição comportamental, é super importante e super interessante a gente saber reconhecer as duas coisas, tá? Eu vou colocar isso lá, quais são os sinais de fome e saciedade que a gente tem que aprender a reconhecer, tá bom? É bem interessante sua pergunta. Não é pergunta não, gente, é aqui. Então vamos lá. Comer demais, comer de menos, comer pouca proteína, tá? A proteína é o macronutriente, é um nutriente na alimentação que traz mais saciedade e que mais acelera o meu metabolismo. Então, todas as minhas refeições têm que ter uma fonte proteica. Carne, peixe, frango, ovos, leites derivados ou os suplementos, tá? Então, aí, ó, falou aqui, ó, eu quando vou em rodízio de Java preciso abrir a calça. Passou da saciedade, com certeza. Então, a partir de agora, você tem que colocar uma boa fonte proteica, com biodisponibilidade, uma boa biodisponibilidade de proteína em todas as refeições. Comer pouca proteína é um dos motivos que te impede e atrapalha o seu emagrecimento, tá? Então, já falamos sobre comer demais, comer de menos, comer pouca proteína. Quarto, quem adivinha qual é o quarto? Gente, esse aí eu bati, ó, vou ficar até o fim da minha vida falando isso com vocês. O que vocês acham que impede vocês de emagrecer? Ninguém botou isso na caixinha. Beber pouca água. Sim, beber pouca água é um dos fatores que desacelera o seu metabolismo. A água é responsável por diversas respostas bioquímicas, por produzir... Ai, Josi falou, aleluia, duas falaram, água, muito bom. A água é responsável por diversos processos bioquímicos, ela ajuda a desintoxicar o meu corpo, ela diminui a minha retenção, ela ajuda a formar massa muscular, ela ajuda o meu fígado a disponibilizar o glicogênio para ser utilizado como fonte de energia, ela transporta nutrientes, ela faz meu rim funcionar e minha circulação funcionar como deveria. Impossível vocês embarcarem num processo de emagrecimento, terem sucesso sem beber água. Como é que a gente faz o cálculo de água? Anota aí, 35 a 40 ml por quilo de peso. Pega o seu peso, então eu, por exemplo, devo estar com 72 quilos mais ou menos, vezes 35, vou chegar na minha quantidade mínima de água. Posso beber mais? Devo. Menos do que isso, jamais. Beleza? Quinto fator, por que você não emagrece? Porque você não respeita os sinais de fome. Você come por tudo. Tá cansada, come, tá entediada, come, tá triste, come, brigou com o marido, come, tá estressada com os filhos, tá irritando, come, dormiu pouco, come, tá com Covid, come, tá com o pai com Covid, come também. Tudo come, tudo come. E aí perde completamente a capacidade de reconhecer os sinais de fome, tá? Fome física, já ensinei isso aqui. Fome física, ela tem sinais físicos. Minha barriguinha, dou aquela roncadinha na barriga, eu sinto aquele vazio no estômago, minha energia já começa a dar uma caidinha, se eu demorar a atender eu tenho um pouquinho de dor de cabeça, se eu demorar muito a atender eu posso ficar tonta, tá? Então fome física dá sinais físicos e eu preciso atender a minha principalmente, 90% das vezes eu tenho que comer por fome física. E aí 10% é aquela vontade real, genuína ali, que muito esporadicamente você vai atender, tá? Então vamos lá, gente. Já melhorei bastante questão de água. Antes era 2 copos por dia. Isso aí. Se agora você já tem seu cálculozinho que a gente já conversou, você vai aumentar esses 2 copos até você chegar na sua quantidade mínima, tá? Outro motivo que te impede de emagrecer: dormir pouco e ou dormir mal. Quando a gente dorme pouco e ou dorme mal, por que eu tô falando eu? Porque às vezes a pessoa não tem aquelas 8 horas religiosas de sono, mas a qualidade do sono dela é uma qualidade boa. Então é uma pessoa que ela entra no sono profundo, que isso é o mais importante. E ao mesmo tempo, tem a pessoa que ela dorme 10 horas, 11 horas e ela acorda um bagaço, porque a noite dela é horrorosa, ela tem aquele sono muito picado, tá? Então, mais importante do que dormir muito é dormir bem.
Então, dormir muito pouco ou ter uma qualidade de sono muito ruim, isso impede seu emagrecimento. Porque a gente tem um ciclo circadiano que a gente precisa respeitar e ele tem muita influência no nosso ciclo hormonal. Então, tem alguns hormônios, por exemplo, como a leptina, a grelina, que são hormônios relacionados a essa questão de fome e saciedade, que se eu tenho uma qualidade de sono muito ruim, eu tenho uma desregulação desses hormônios. E se são hormônios que interferem diretamente na minha fome, na minha sensação de fome e na minha sensação de saciedade, eles vão influenciar diretamente no meu consumo de alimentos. Então, uma pessoa que dorme muito mal, ela tem muito mais vontade de comer doce. Ela demora mais a se sentir saciada, ela sente muito mais fome física, tá? E aí ela começa a ficar com cortisol alto. E aí esse cortisol alto, ele favorece um aumento da insulina. E a insulina é um hormônio que quando ele está desregulado, ele faz com que você coma mais doce. E aí mais doce aumenta a insulina. E aí a insulina mais aumentada, ela favorece o acúmulo de gordura abdominal e te impede de ganhar massa muscular. Olha como é uma cascata, gente. Como essa questão do sono é complexa e é importantíssima no processo de emagrecimento. Então, quais são os 5 pilares do processo de emagrecimento? Água. Não tem mais importante ou menos importante. Todos são importantes, tá? Água, exercício físico, alimentação, perfil hormonal precisa estar ajustado e sono, tá? Um é mais importante que o outro? Todos são importantes e eu preciso olhar com carinho e cuidar de todos eles, tá? Mas sono é importantíssimo. Uma pessoa que dorme mal e dorme muito pouco, ela vai ter muito mais dificuldade para emagrecer, tá? Então vamos lá, falei do sono. Não confia no seu corpo. Como assim? Eu não falei lá no início da live, gente, sobre a nossa autorregulação, que o Papai do Céu fez a gente perfeito, que a gente dá sinais o tempo inteiro. Então, quando eu tô com sono, como é que eu fico? Eu começo a ficar com o meu olhinho mais marejado, e aí eu começo a bocejar. Só de falar bocejar, me deu vontade de bocejar. Então, ó, eu começo a ter sinais que eu tô com sono. Quando eu tô com vontade de fazer xixi, o que acontece? Eu sinto minha bexiga mais cheia, eu sinto que eu tô, né, com essa região aqui da bexiga bem cheia. E aí eu tenho aquele reflexo de querer fazer xixi. Quando eu tô com vontade de fazer cocô, o que acontece? Eu sinto aquele estímulo ali do intestino, né? Então, gente, a gente vem com uma autorregulação perfeita. Se você aprende a perceber os sinais do seu corpo e a respeitar os sinais do seu corpo e confiar no seu corpo, você vai comer quando você tem fome física. E fome física dá sinais físicos. Então, a gente precisa confiar no nosso corpo. Se o seu corpo, você tá com fome física, ele tá pedindo comida, você vai fazer o quê? Você vai beber água, chá? Não, você vai comer. Tá? Você vai comer até a sua saciedade. Você tá satisfeito, não tá empachado? Antes desse empachamento, você vai parar. E aí, a próxima vez que você tiver fome física, você vai comer de novo. Então, a gente precisa aprender a confiar nos sinais que a gente tem do corpo, tá? O 8º fator que te impede de emagrecer. Por que você não emagrece? Desregulação hormonal. Falei aqui. Olha só, falei da leptina, falei da grelina, falei do cortisol, falei da insulina. Quando a gente não dorme, por exemplo, a gente não tem a produção como deveria do GH, que é o hormônio do crescimento, também tem influência alimentar. Quando você tem uma alteração muito grande de tireoide, isso pode diminuir um pouquinho o seu metabolismo, como eu expliquei lá no início. Quando a mulher tem uma quantidade de testosterona livre, né, muito baixa, isso atrapalha muito o metabolismo dela, a queima de gordura, o ganho de massa. Então, desregulação hormonal também é um fator que atrapalha o emagrecimento. E aí, como eu falei, desregulação hormonal a gente trata com quem? Com um bom endocrinologista, tá? Nono erro, né? Nono motivo que te impede de emagrecer. Não fazer exercício físico. Exercício físico e água a gente não negocia, a gente faz. Qual é o maior queimador de gordura? Né? A proteína é um deles. Qual é o outro? Ó, vamos ver quem tem assistido aí as lives em relação a essa questão do exercício físico. O que faz com que meu corpo queime mais gordura, gaste mais caloria em repouso? Vamos ver se vocês estão espertos. Me fala aí, gente. Coloca aí nos comentários. O que é? No exercício que eu ganho,
E aí aumenta o meu metabolismo em repouso, queima mais gordura, um queimador natural de gordura do corpo. Massa muscular. E exatamente, Carol tá aí, Angélica, isso aí, gente, vocês estão afiados, hein? Massa muscular. Então, se eu quero emagrecer, se eu quero melhorar o meu metabolismo, se eu quero acelerar o meu metabolismo, eu preciso fazer o quê? Ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular eu faço aonde? Na musculação, tá? E comendo, né, a quantidade de proteína que eu dei, a quantidade de carboidrato, com minha alimentação ajustada, tá bom? Então, massa muscular, eu preciso fazer musculação. E 10º erro, né, o porquê que você não emagrece. Isso tudo junto. Então, a pessoa, ela não bebe água, ela ou tá comendo demais, ou tá comendo de menos, ou ela come tudo, ou ela restringe a alimentação dela, passa fome, não come nada. E aí ela come por todos os motivos, né, imagináveis, menos por fome física. E aí ela come pouca proteína, só come proteína na hora do almoço e na hora da janta, no café da manhã e os lanches é só carboidrato. E aí ela não confia no corpo dela. E aí ela dorme mal pra caramba, dorme mal e dorme pouco. E aí ela fica com os hormônios dela todos regulados. E aí ela quer emagrecer como, gente? Impossível. Impossível. Então, o 10º motivo que te impede de emagrecer são os 9 motivos juntos, tá? Então, olha como o processo de emagrecimento, ele não é simplesmente ter força, foco e fé, comer o menos possível, beber água quando eu tô com fome e é isso aí. Não é, gente. O buraco é muito mais embaixo. A questão é muito mais complexa. Mas a hora que eu olhar para isso aqui, tudo que eu falei, todos esses motivos com carinho e atenção e refletir sobre todas essas questões e começar a colocar isso em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer de forma eficiente, definitiva, sem sofrer, sem maluquice, de uma forma totalmente saudável, tá? Isso principalmente sustentável. Então vocês precisam não comer demais, mas também não comer de menos. Vocês precisam ajustar a quantidade de proteína da dieta de vocês. Vocês precisam beber a água que vocês devem beber, o cálculo mínimo de ingestão de água de vocês. Vocês precisam respeitar os sinais de fome do corpo de vocês. Vocês precisam confiar no corpo de vocês, tá? O corpo, ele dá sinais, ele tem uma autorregulação perfeita, Deus é perfeito. Vocês precisam cuidar do sono, vocês precisam ver como tá esse perfil hormonal e fazer exercício físico. É tudo que eu falei durante esses 5 semanas de live aí. A gente falou sobre essas questões de forma individual e hoje a gente está fazendo um apanhadão de tudo que a gente conversou, tá? Faz sentido para vocês? O que vocês acham que eu falei aqui? Tô viajando na batatinha ou vocês acham que faz sentido as questões que eu trouxe aqui para vocês? Fala aí, gente. Vamos interagir, que a live já tá acabando, já são 9 horas. Josi falou, arrasou, obrigada, Josi, que bom que você gostou. E tomara que isso esteja fazendo sentido para vocês, tá? Eu tô aqui, ó, porque o meu propósito, o que eu quero é fazer diferença na vida de vocês. Que vocês peguem o conteúdo que eu coloco aqui para vocês, tanto aqui no feed quanto aqui no IGTV, e coloquem isso em prática, tá? Se eu morar... Ó, gente, eu atendo online, hein? Se eu morasse aí, você seria minha Nutri personal. Atendo online e faço consultoria de treino online, não tem desculpa não. Olha só, gente, comecem a colocar isso em prática. Hoje eu tive... eu atendo online. Gente, eu tenho paciente, ó, essa semana eu atendi já de Portugal, eu tenho paciente, tô chiquérrima. Tem paciente de Portugal, tem paciente dos Estados Unidos, tem paciente da Inglaterra, tem paciente de Vitória, tem paciente de Niterói, tem paciente do Rio, tem paciente de tudo quanto é lugar, tá? Olha só, eu preciso, só que não adianta a gente pegar tudo que eu falo aqui, desligar o telefone e dormir. A gente precisa colocar essas coisas em prática. Eu preciso colocar tudo isso em prática. Amanhã eu vou ser a musa fitness do planeta. Vou começar a fazer isso tudo. Não. E, gente, do Canadá, eu tô ficando muito chique, gente. Tudo quanto é lugar do mundo, adoro. Eu preciso começar a colocar essas coisas em prática, tá? Então escolhe, ó, uma batalha por vez. Agora eu vou caprichar na água. Vou caprichar na água e amanhã vou caminhar. Já escolhi 2 batalhas. Consolidou esses 2 hábitos? Escolhe mais um. E aí a gente vai, ó, subindo uma escadinha lá,
se a gente quer ter um objetivo, se a gente quer conquistar um processo, se a gente quer chegar lá no topo da escada, a gente tem que subir degrau por degrau. Não dá pra eu sair do primeiro degrau e chegar lá no 10º. Mas se eu ficar parada lá no primeiro degrau também olhando lá pra cima, ó, pra onde eu quero chegar, eu não vou conseguir chegar nunca, tá? Então olha só, hoje a gente fechou. É a nossa 10ª live dessa sequência. Essa live eu vou salvar no GTV, não vou fazer nenhuma besteira. E eu tenho uma notícia pra vocês. Muita gente, vocês não têm ideia, me mandou mensagem essa semana pra eu não parar, que as lives estavam ajudando. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu tive um retorno de uma paciente de manhã, que ela falou que ela tá conseguindo fazer muito mais do plano alimentar e das coisas que a gente conversa em consulta através do que ela tem escutado na live. Então, assim, esse retorno pra mim é o mais importante. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa com que eu tô falando com vocês aqui, eu já tô feliz, tá? E aí, o que eu decidi? Que a partir de semana que vem, eu não vou fazer mais a live toda terça e quinta, tá, gente? Porque essas últimas semanas pra mim foram, assim, muito puxadas. Eu vou fazer toda quarta-feira, tá? Pra gente não ficar sem a nossa live, mas pra ser uma coisa também que eu consigo conciliar nesse momento que eu tô vendo que eu tô trabalhando demais. O consultório tá me demandando, assim, muitas horas. Eu tô atendendo, o dia que eu atendo pouco, eu atendo 12 horas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer live toda quarta, não vai ser mais terça e quinta, a gente vai fazer toda quarta, 8 da noite, tá? No mesmo horário, que é um horário que a galera já tá saindo do trabalho e tudo mais. E semana que vem eu consegui, enfim, afinal, trazer a Daiane, que é a psicóloga, Daiane Nogueira, que é uma psicóloga daqui do estado do Rio, que ela só trabalha com comportamento alimentar, é uma pessoa que eu fiz curso já de comportamento alimentar com ela. Ela é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela me ajudou tanto no meu processo, tá? De melhorar a minha relação com essa questão alimentar, quanto várias coisas que eu aprendi com ela, eu coloco em prática no meu consultório, com meus pacientes, aqui no Instagram, várias coisas que eu passo aqui eu aprendi com ela. Então, quarta-feira que vem, gente, vocês não podem perder, não percam esse conteúdo. Essa psicóloga é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Quarta que vem, 8 horas, tem live com a Daiane Nogueira, psicóloga especialista em comportamento alimentar, tá? E aí a gente vai ficar com as lives às quartas. Então, a partir de semana que vem, toda quarta-feira eu tô aqui com vocês, 8 horas da noite, tá bom? Um beijo, gente, obrigada, que vocês tenham uma noite abençoada. Obrigada mais uma vez todo mundo que tá aí até essa hora. E semana que vem, quarta-feira, a gente se encontra aqui, tá bom? Beijão, gente. Espero que tenham gostado. Tenham aí uma excelente noite. Até amanhã. Beijo, beijo.